Boa noite, meus queridos, minhas queridas que acompanham aí o nosso canal Exercícios Resolvidos Exatas. Vamos continuar falando um pouco hoje sobre o trabalho realizado por uma força, principalmente dentro de um sistema. E hoje vamos resolver um exercício. Exercício simples, básico, mas só aplicando o que a gente aprendeu na última aula, certo? Então o enunciado do exercício é o seguinte: consideremos um sistema que contenha um gás e seja fechado com um êmbolo conforme a imagem abaixo. Vários pesos são colocados sobre o êmbolo, fazendo com que a pressão inicial seja 200 kPa e um volume de 0,04 metros cúbicos. Colocamos um bico de Bunsen para aquecer o gás a pressão constante. Essa parte é muito importante, então vamos dar uma sublinhada aqui. Fazendo com que o volume final seja de 0,1 metros cúbicos, ou seja, houve uma expansão. Vamos então calcular o trabalho realizado pelo sistema. Se a gente voltar na última aula, a gente vai saber que quando um sistema realiza trabalho, o valor dele é positivo, mas isso a gente vai conseguir definir a partir da aplicação da nossa fórmula, da nossa equação que a gente definiu na última aula, certo? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente define os estados, certo? No estado 1, onde o êmbolo ainda está, o sistema ainda estava contraído, no estado 1, nós tínhamos que a pressão inicial, certo? Era 200 kPa e o volume inicial, vou chamar de V1, ele é dado como 0,04 metros cúbicos, certo? Agora vamos escrever o estado 2. No estado 2, como a gente viu que a pressão é constante, a pressão 2 ela é igual a P1 e ela vale 200 kPa. Tudo bem? Não vou falar muito certo. Sei que na última aula eu falei muito certo. E, de acordo com o enunciado, o volume 2 ele é dado como 0,1 metros cúbicos. Isso tudo eu tirei do enunciado do nosso exercício. Então, vamos continuar. A gente sabe que houve um aquecimento e a partir desse aquecimento o êmbolo andou, certo? Digamos que ele estava na posição 1 e foi para a posição 2, ou seja, houve uma expansão e a gente vai calcular o trabalho realizado por essa força. Que força que é essa? É a pressão interna. Assim como a gente havia dito na última aula. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos utilizar a nossa equação do trabalho que nós utilizamos na última aula, certo? Para pressão constante. A nossa integral. Tudo bem? Então, nós só vamos calcular essa integral. Se nós temos que a pressão é constante, nós vamos utilizar o P1 ou P2, que é o mesmo valor, e nós vamos fazer V2 menos V1. Disso, nós sabemos que 200 vezes 0,1 menos 0,04. Como que a gente vai saber se a gente realmente vai chegar em uma resposta em joules, que é a unidade de trabalho? A gente vai ter que usar todas as unidades de acordo com o sistema internacional, que no caso a gente vai usar a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos. No caso a gente já tem aqui, então a gente não precisa fazer nenhuma transformação. Caso a gente não tivesse, a gente ia ter que fazer. Mas, fazendo os cálculos, nós chegamos que o trabalho é 12.000 joules.
Entenderam, pessoal? É uma simples aplicação da equação. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o trabalho a partir do gráfico dessa transformação. Seja ela isotérmica, seja ela com uma pressão variável. Eu vou mostrar para vocês. Para o cálculo do trabalho, a partir do gráfico, nós vamos ter que pegar o gráfico dessa transformação. Mas que gráfico que é esse? Um gráfico que relacione as unidades, as variáveis que nós temos nesse exercício nosso. Quais são essas variáveis? Desenhando ele aqui, as variáveis que nós temos são pressão e volume, certo? Aqui nós temos que o valor da nossa pressão se altera? Não. Então, nós vamos colocar aqui 200 kPa. O nosso volume é o que se altera. Ele se passa na situação 1 de 0,04 metros cúbicos para 0,1 metros cúbicos. Ah, mas e André, como que a gente vai calcular esse trabalho? Simples. Nós vamos pegar esse ponto e esse ponto e nós vamos traçar a linha de transformação. Agora pensem comigo, o que a gente fez bem aqui? Não foi essa altura, que é 200, vezes esse comprimento de linha aqui. E o que é isso? Isso aqui nada mais é do que a área desse quadrado formado por abaixo de toda essa linha da transformação. Então, o que a gente pode inferir disso aí? É que o trabalho a partir do gráfico da pressão e do volume, ele é a área abaixo da nossa linha da transformação, certo? Mas e aí? Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Se a pressão não é constante, simples, nós vamos ter um gráfico da seguinte forma. Se nós temos que na situação inicial a pressão tem um valor X, certo? E com um valor Y, referente a esse estado, no estado 1, digamos assim. E a gente diz que ocorreu um resfriamento em que a pressão diminuiu e o volume aumentou, certo? E então nós chegamos na situação 2, em que a pressão ela valeu A e a partir de um volume B. Como nós sabemos o trabalho que foi realizado, ou seria um trabalho que foi sofrido nesse sistema? Simples, nós calculamos a área abaixo dessa transformação a partir no eixo do volume. Nós faríamos a área desse triângulo mais a área desse retângulo. Simples, não acho? E é isso que a gente tinha para resolver hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, comentem. Eu vou resolver outros exercícios um pouco mais complicados, mas só depois que eu passar para a área de calor, certo? Então, por favor, comentem, gente. Eu espero que a qualidade do vídeo esteja melhorando. Eu vou tentar melhorar cada vez mais isso aqui para ajudar vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.